Olá! Começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. O nosso tema de hoje será as mocidades espíritas, não só de Santos, mas como de toda a Baixada Santista. E estou aqui com Flávio Reitz, que é um dos representantes do Departamento da Mocidade da USE. Bom, Flávio, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre um tema que está crescendo cada vez mais, né? Não só em Santos, mas em toda a Baixada Santista, que são as mocidades espíritas, correto? Exatamente. Bom, quando eu tinha a sua idade, não tinha tanta mocidade assim, tanto é que eu já fui jogada para o adulto, né? E eu vejo que agora está crescendo bastante, né? Você saberia, você faz parte do departamento de mocidade da USE, é um departamento da USE. Exatamente. E a USE, ela convida, como que a USE faz para angariar novas mocidades? Como que funciona isso? Vamos lá. Eu faço parte do Departamento de Mocidades Regional, Baixada Santista e Vale do Ribeira, que é um departamento da USE que tem como objetivo organizar, fomentar e ajudar na participação das mocidades espíritas dessa região. Então, nós participamos ativamente das mocidades da região, da Baixada Santista, e a USE, nós como fazemos parte da USE, acabamos convidando casas espíritas que já possuem mocidades a participar cada vez mais, tanto entre a sua própria casa, tanto quanto entre outras casas espíritas, e nas casas espíritas que não possuem mocidade ainda, a gente também tem o papel de fomentar aí a criação de uma casa espírita, que a gente sabe que muitas vezes, de uma mocidade espírita, aliás, que a gente sabe que muitas vezes não é uma missão fácil. Como você mesmo disse, há um tempo atrás, as mocidades espíritas não tinham tanto espaço, né, na casa, não tinha tanto envolvimento com o dia a dia das casas espíritas, com as palestras, os eventos que a casa espírita promove, mas isso vem mudado. Hoje em dia a mocidade é de extrema importância para a casa espírita porque ela representa a juventude espírita da casa e do movimento. E também o futuro da própria casa, né? O futuro da casa, exatamente. Legal, então você tem um contato com as mocidades não só de Santos, como também da região toda até o Vale do Ribeira, correto? Exatamente. A nossa regional, inclusive é a maior regional do estado de São Paulo, ela agrega desde Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, até o lado oposto. A gente vai indo para Vale do Ribeira, Registro e assim por diante. Abrange desde do litoral norte até o litoral sul dessa regional. Maravilha. Bom, quantas casas tem mais ou menos em Santos com mocidade espírita? Com mocidade espírita, eu diria que a gente tem, com mocidades ativas espíritas em Santos, eu diria que cerca de 30 mocidades. Já é um bom número. Um bom número. A gente tem muita casa espírita que, infelizmente, ainda não tem uma mocidade, mas a gente tem trabalhado também para isso se tornar, né, uma realidade, aumentar essa quantidade, mas ativas, que se envolvem com os eventos, se envolvem com o movimento, a gente tem cerca de 30 mocidades. E eu acredito que essas mocidades, elas funcionem, já que são em diferentes casas, em diferentes dias, diferentes horários. Exatamente. O legal é que em Santos e na regional, a gente tem praticamente mocidade em todos os dias da semana. De segunda a segunda, em horários diversos também. Tem mocidades que são segunda à noite, terça à noite, sábado de manhã. Então, dá a oportunidade ao jovem de participar no horário que é melhor para ele, que seja melhor e que encaixe com o dia a dia, com o horário que ele tem disponível. Que acaba não atrapalhando, né? Não atrapalhando. Escola, faculdade, ou atividades extras, né? De esporte, línguas. Exatamente. A mocidade, ela geralmente atende daquela idade de 12 anos até 20, 21, depende muito da mocidade da casa espírita, como que ocorre essa divisão. Mas o legal é que tem o horário para quem está começando, né, para os pré-adolescentes que tem aquela curiosidade, querem estudar de uma maneira um pouco mais descontraída a doutrina espírita, mas também tem horários bons para aqueles que já estão ingressando aí
numa carreira profissional ou numa universidade e acabam tendo o dia a dia um pouco mais corrido para participar. Isso é, né? E quem está em casa, né, também já sabe. Eu, pelo menos, eu era super tímida e a gente encontra isso bastante, né? Jovens que são tímidos, dá um pouquinho de receio, às vezes, né, de entrar num lugar pela primeira vez. Como que é essa acolhida, né, para o jovem que está entrando, Flávio? Gente, muito legal essa pergunta, porque muitos jovens, você que é tímido, não precisa ficar com vergonha de ingressar numa casa espírita, numa mocidade. E eu posso falar em particular o que aconteceu comigo. Eu comecei na mocidade de uma casa espírita chamada Jesus e a Caridade. E lá a gente tem uma dinâmica muito legal, porque todo jovem que entra na mocidade e é novo, a gente acaba acolhendo ele de braços abertos. A gente faz brincadeiras, dinâmicas para se conhecer melhor, acaba integrando ele ao grupo, à mocidade de fato. E não precisa ter timidez, porque é um espaço onde você vai poder aprender a doutrina, conhecer novas pessoas, criar de fato laços de amizade ali que vão te prender e vão te deixar ansioso para na semana que vem retornar para a mocidade e, claro, estudar a doutrina. Com certeza. Bom, mais uma coisa, Flávio. Vamos supor que a gente tem jovens, né, que já têm algum contato com a doutrina, tem jovens que estão escutando, né, algo sobre a doutrina, seja numa novela, ou através de um filme, ou através de um livro, que tem algum contato com algum conteúdo, né, relacionado ao espiritismo. Então, os níveis, né, do saber espírita podem variar. Sim. Tem algum pré-requisito? Tem alguma diferenciação entre as pessoas que estão chegando na mocidade? Perfeito, ótima pergunta. Também depende da maneira como os instrutores ali na mocidade levam. Eu conheço casas que fazem uma divisão por conhecimento, mas isso é muito difícil. O mais comum é ter uma divisão por idade. Não importa se aquele jovem é um espírita de berço ou se ele está entrando na doutrina agora, se ele sabe muito ou se sabe pouco. Os instrutores eles sempre tentam levar o estudo da mocidade de maneira que seja bom e seja proveitoso para todo mundo. Então, os estudos da mocidade, eles são geralmente abordados de forma interativa, com dinâmicas que preencham, né, o jovem, que façam ele querer participar da mocidade e de maneira que não fique nada complexo e aquela coisa que você não entende, né, o que o instrutor está querendo dizer, mas de modo também que não fique maçante e chato para aquele que já conhece a doutrina um pouco mais de tempo. Tá? Então isso vai da maneira como eles preparam o estudo, mas a gente sempre toma o devido cuidado para fazer o estudo de maneira que fique legal para todo mundo. Legal. E outra perguntinha, né, também relacionada a essa questão, vocês adequam, né, algum assunto da atualidade com a doutrina espírita? Sim, isso é muito importante porque atrai muitos jovens, né? A gente sabe que os assuntos da atualidade deixam os jovens curiosos, né? O que está acontecendo? Eu vi aquela série, né? O pessoal está assistindo muito série. Então, eu vi uma série que tratava sobre depressão, outra que tratava sobre assassinato, não sei. Então, a gente, na mocidade, procura ter um estudo regular e fixo. Então, por exemplo, o estudo de um livro, do Livro dos Espíritos, ou do próprio Evangelho, mas também, em paralelo, a gente procura estudar alguns assuntos da atualidade. Então, a mocidade que eu participava, como que era feito? Dependendo do dia, a gente trazia um assunto, por exemplo, aconteceu um acidente. Qual que é o motivo desse acidente? Né? Tem uma razão por trás? A doutrina espírita procura explicar, né, se tem algum sentido nesse acidente, um desencarne coletivo, o que aconteceu. Então a gente trazia semanalmente alguns assuntos da atualidade e principalmente o que os jovens da mocidade gostariam de discutir. Então a gente também abre a oportunidade para o jovem eleger temas, né? Temas que ele queira discutir ou que sejam do seu interesse, para que na semana seguinte os monitores eles preparem um estudo sobre isso. Então tem sim um estudo sobre a atualidade em paralelo
com um estudo regular e fixo. Então é bem ativo, não só para o jovem, mas também para o monitor, né? É um trabalho do caramba, né? Os monitores, eles têm que se mexer ali para preparar um estudo que seja atrativo e legal, né? Com conteúdo para os jovens. Isso é um desafio, com certeza, mas é extremamente prazeroso. Para quem gosta, não tem nada melhor do que você estar ali compartilhando informações e guiando uma mocidade. Inclusive, tem um método que o pessoal costuma fazer, que é bem legal, que é, cada semana, um jovem da mocidade, ele prepara o estudo. Então, aqueles jovens que se sentem um pouco mais preparados, a gente semanalmente elege um tema para que esse jovem, ele possa, na semana seguinte, aplicar o tema que ele estudou e fazendo uma rotação entre os jovens. Assim, dessa forma, a gente já consegue ir preparando os jovens para serem futuros palestrantes ou preparar, né, até um estudo coletivo. Ganhar uma desinibição também, exatamente, né? Perder aquele medo, né, de falar em público, né? Que dá um friozinho na barriga. Quem não apresenta, né, um trabalho de escola, assim, ai meu Deus, hoje é meu dia de apresentação, né? Parece que não, mas essas dinâmicas já ajudam também, né? Preparam para o futuro. Bom, existe algum tema que é proibido, mais delicado? Ou não, é um espaço para jovem, fala-se sobre tudo? É um espaço para jovem, fala-se sobre tudo. Claro, existem temas que são mais complicados de se abordar, principalmente porque numa mocidade a gente tem vários jovens, a gente tem mocidades com 5 jovens e temos mocidades com 30 jovens. Bem diferente o número, né? Sim, varia bastante. Então, numa discussão entre 30 jovens, a gente tem uma personalidade ou outra que acaba sendo um pouco mais complicada, aquela pessoa que gosta, né, de discutir sobre um tema ou tem opiniões particulares, exatamente, sobre o assunto, mas nada é proibido, né? Independente do assunto, seja assuntos que sejam tabus, né? O assunto é tratado da maneira como dita a doutrina espírita e é tirada todas as dúvidas do jovem, né? A preocupação principal é o do entendimento do jovem. Então, se ele tiver dúvida ou curiosidade sobre determinado assunto, a gente vai tratar o estudo para que essa curiosidade ela seja sanada de acordo com o que dita, né, a nossa doutrina, o nosso evangelho. E os estudos são baseados nos livros da codificação apenas ou em outros tipos de literatura também? Principalmente nos livros da codificação, tá? Nas obras básicas e principais de Allan Kardec. Mas o que não impede dos monitores procurarem outros livros para serem abordados também. Então, por exemplo, na mocidade que eu participava, a gente chegou a fazer 6 meses de estudo sobre um livro chamado Exilados de Capela. Então, a gente estudou durante esses 6 meses essa transição de mundos que ocorreu, né, a história do livro, procurou entender como que tudo isso aconteceu, que inclusive foi um tema que os jovens da mocidade tinham interesse, né? Então a gente não se restringe às obras básicas, mas principalmente a gente aborda elas. Certo. Bom, Flávia, a gente vai fazer uma breve pausa agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Você já sabe como ter mais informações da Associação Médico Espírita de Santos? Entre em nossa página www.amesantos.net.br. Lá você vai ter mais informações sobre os cursos, palestras e demais atividades que os membros da AME Santos realizam não só aqui na cidade de Santos, mas também em toda a Baixada Santista. Também nós temos a nossa página no Facebook, que é AME_Santos, e lá você também vai saber de cursos, atividades e toda a programação que a Associação Médico Espírita realiza. No programa de hoje estamos abordando o assunto da mocidade espírita aqui na Baixada Santista. E eu estou com Flávio Reitz, que é um dos representantes da mocidade, da USE. Bom, Flávio,
Então você no bloco anterior comentou, né, que pode-se entrar na mocidade, dependendo da casa, a partir dos 12 anos. Sim. A maioria das casas em Santos, você comentou que 30 casas já possuem a mocidade. Sim. E se por acaso o jovem, né, ou os pais desse jovem têm algum interesse e a casa ainda não tem o trabalho da mocidade, como Sim. proceder? Perfeito, excelente. O pai que gostaria, né, que a casa espírita ali, que às vezes fica próxima da sua casa, né, que fica mais fácil acesso e não tem uma mocidade, ela pode procurar o próprio departamento de mocidades da USE, seja municipal da sua cidade ou seja regional na qual eu faço parte, tá? Então, como eu havia dito, nós temos também o objetivo de fomentar a criação de uma nova mocidade espírita naquela casa que ainda não a possui, e isso se vem principalmente da necessidade. Então é muito importante que a partir da necessidade, do interesse de jovens daquela região, a gente consiga criar um grupo regular, né, e acabar criando a mocidade naquele centro. Então não deixa de procurar a gente. Vocês podem entrar em contato com a gente através de página do Facebook, que chama ADM Regional Baixada Santista Vale do Ribeira, ou através da própria página da USE, tá? Então, lá tem os nossos contatos, tanto da municipal quanto da regional, e a gente vai conseguir, sem sombra de dúvidas, facilitar para que essa mocidade ela seja criada, com certeza. Bom, e né, também passeando pelo Facebook, né, como o Flávio acabou de comentar, eu vi que no mês passado, se eu não me engano, teve uma sorvetada. Isso. Super legal, né? É uma forma gostosa, né, de reunir todo mundo, de fazer um grupo conhecer o outro, né? Exatamente. E quais são as atividades, os eventos que a mocidade realiza? Muito legal, ó. A mocidade, além da participação semanal, né, nos estudos, ela também tem alguma participação em eventos, né? Então, nós principalmente participamos de eventos da Casa Espírita, que tem diversos objetivos, seja para ajudar alguma outra casa espírita ou um movimento em específico. Tem eventos municipais, como é o exemplo de eventos que reúnem mocidades de Santos para uma confraternização ou um estudo sobre um específico tema. Tem eventos regionais que já abordam aí mocidades de toda a regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, eventos que têm a participação de cerca de 150 jovens, como é o exemplo do EMEBS. O EMEBS é o Encontro de Mocidades Espíritas da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Esse encontro a gente faz anualmente, na época ali de agosto, mais ou menos, e reúne 150 jovens durante 1 ou 2 dias para estudo de um tema escolhido pelo jovem. Então é bem legal. A sorvetada foi um exemplo de um evento também regional, onde a gente teve o objetivo de fazer uma confraternização, onde a gente tinha o sorvete, né, e outras guloseimas, o que calhou bem porque estava muito calor, mas com o objetivo principal de arrecadar fundos para que a gente consiga bancar o transporte dos nossos jovens aqui da região para participar de um outro evento estadual chamado Comelesp. Então esse evento chamado Comelesp, ele é a confraternização espírita, de mocidades espíritas do leste do estado de São Paulo. Esse evento a gente já conta com a participação de mais ou menos 400 a 500 jovens. Olha. E ele às vezes acaba sendo distante. Esse ano ele vai ser feito no São José dos Campos, então a gente vai ter cerca de 2h30, 3 horas de viagem, e a gente promove, a gente facilita, né, o transporte dos jovens através de ônibus. Então esses ônibus têm um custo e por isso às vezes a gente acaba promovendo esses eventos como a sorvetada para facilitar esse transporte dos jovens. E também tem eventos nacionais, como a Combrage, que vai acontecer agora em junho, onde participam cerca de 1.500 jovens. Assim, é um movimento que aparentemente parece tímido, mas não, mas tem uma força nacional, né? Exatamente, e é muito legal, isso falando agora diretamente ao jovem, seja você espírita ou não,
nesses eventos a gente acaba criando uma amizade. Então a gente cria amizade, cria relacionamento e isso faz com que a gente fique com vontade, né? Fique ansioso para que aquele evento aconteça, para que a gente possa rever as amizades que a gente fez, além de estudar a doutrina de forma mais interativa, de forma mais jovem, menos maçante. Então é legal porque além da gente participar ali semanalmente do nosso grupo, da nossa mocidade, a gente tem também durante o ano os eventos que vão nos prendendo e vão nos familiarizando aí com outras experiências, com outras pessoas, mocidades de outros estados, de outros costumes, é muito legal. Uhum. Aqui em Santos, você falou que você começou fazendo parte da mocidade do Jesus e a Caridade, correto? Exatamente. Bom, Jesus e a Caridade realiza a mocidade quais dias da semana e em qual horário? A mocidade do Jesus e a Caridade acontece às segundas-feiras, das 7 da noite às geralmente 8h15. Fica ali na Rua Pará, número 33, paralela a Ana Costa, em Santos. E a mocidade deles acontece em paralelo também com a palestra da Casa Espírita. Então é legal que o pai ele pode ir lá no mesmo horário, nas 7 horas, participar da palestra, enquanto o filho ali, ou seu primo, ele pode ir para a mocidade e saírem ambos juntos. Isso facilita bastante. Para alguém que já está começando a participar, é permitido levar, como você acabou de falar, um primo, um colega de escola, alguma outra pessoa que não pertencia antes, ou é como uma escola? Tem que começar todo mundo num dia só? Pode começar em várias épocas do ano? Como que funciona isso? É justamente o contrário de uma escola. É o contrário, né? de uma escola, né? Durante o ano, a gente tem muita variação na participação dos jovens. Então, a gente tem mês que a gente está com 15 e daí, numa semana seguinte, tem 5. Provavelmente é semana de provas. Semana de prova, semana do Enem, semana de carnaval, né? E aí, assim por diante. Mas não precisa ser uma escola, não precisa ir sozinho, não precisa ter um estudo regular daquilo. É uma coisa mais flexível, né? Totalmente flexível. Você pode levar um amigo que tem curiosidade sobre a doutrina, ou às vezes ele precisa de uma ajuda sobre algum tipo de dificuldade que ele esteja passando. Pode levar primo, pode levar. Quanto mais gente você levar para a mocidade, melhor. Mais gente vai estar conhecendo a doutrina e vai estar ali tendo a oportunidade de se divertir, conhecer pessoas novas e ocupar o seu tempo com algo bom. A mocidade ela faz muito bem para o nosso dia a dia, nos aproxima de Deus, da doutrina e nos faz o que me prende muito à mocidade. Por exemplo, eu sou um jovem, se você é esse tipo de jovem, você vai se identificar. Eu não consigo, às vezes, estar ali durante 1h30, 1 hora de palestra, sem dar uma pescadinha, né? Já na mocidade, como a gente tem algumas dinâmicas, uma interação maior, a gente acaba não tendo esse momento. E o que acaba nos prendendo mais ao estudo, de uma maneira, como eu disse, mais jovem, tá? Então, sem problemas, levar gente de fora, se conhece a doutrina, se não conhece, não importa. Isso é legal, né? Porque essas dinâmicas, né, acabam mostrando, né, que, claro, a palestra é um momento, mas assim, não, eu não quero ir para o Centro Espírita, porque eu vejo que a palestra é todo mundo parado, só escutando, Sim. mas não. A gente vê que a dinâmica é outra, né? Que até para angariar o jovem, Isso, né? uma preocupação muito grande da mocidade é preencher o jovem. Né? Então, o que preenche o jovem fora da casa espírita? É diversão, é arte, é música. Então, a gente procura trazer esses temas que preenchem o jovem para dentro da mocidade, para que ele se encontre na mocidade e queira participar cada vez mais. Então, não temos só estudo, como a gente tem desenvolvimento também de trabalhos artísticos. Que legal, para quem gosta de desenhar, tem um lado artístico de elaboração de músicas, seja cantar, seja uma apresentação teatral. A gente tem inclusive mocidades especializadas em teatro ou em música, né? Mocidades que formam uma banda entre si e fazem, né, músicas espíritas jovens divulgam no YouTube, aonde quer que seja. Peças teatrais também fomentadas aí na região
por mocidades espíritas. Então acaba abrangindo assim todo mundo e de forma que seja atrativa para o jovem, principalmente. Ainda mais, né, com esse viés artístico, né? Acaba Sim. chamando muito mais através de uma música, de um teatro, uma poesia, desenhos, né, pinturas, enfim. Exatamente. Para quem quiser conhecer um pouquinho, é só colocar no YouTube ou em qualquer plataforma de Spotify, de música, banda Carrossel, banda Zoé, tá? Projeto Carrossel, aliás, elas fazem músicas para jovens espíritas que são muito gostosas de ouvir e que inclusive tocam nos eventos. Então é legal que os jovens vão para o evento e já sabem cantar a música às vezes. E essas bandas elas dão espaço para os jovens ingressarem no movimento, também participarem, estarem ali participando com a sua própria arte, da maneira que ela quer expor isso para os outros, né? Que legal. Então tem esse espaço. Muito legal mesmo. E então, como você comentou que na página do Facebook, que é DM... É DM Regional, DM USE Regional, Baixada Santista, Vale do Ribeira. Tá, o nome é bem comprido, né? O nome é bem comprido, se você colocar DM USE, você já vai aparece. achar, mais fácil. E então nessa página a gente consegue ter o endereço, horários de várias casas? A gente, nessa página, vocês conseguem o contato, principalmente com os participantes do departamento de mocidades da regional. Uhum. Nós temos o contato consecutivamente de outras casas. De outras casas. Então a gente tem um contato com os DMs municipais. Então existem também os departamentos de mocidade de Santos, de São Vicente, dos municípios. E esses departamentos, eles possuem uma lista completa com todas as casas espíritas e mocidades espíritas associadas à USE. Então, através desse contato com a gente consegue indicar uma mocidade ou uma casa espírita sem problemas. Uhum. Flávio, nosso programa está chegando no final. Qual é o seu convite direto para o jovem que está em casa? Meu convite é o seguinte, não deixem de participar ou de procurar uma mocidade espírita por conta de falta de tempo, tá? É muito importante, isso principalmente quando a gente está naquela época de escola ou de universidade ou de começando a trabalhar e a gente deixa às vezes de lado de participar da mocidade. E isso eu falo por conta própria, faz muita falta. Faz muita falta no nosso dia a dia participar da mocidade e estar ali convivendo com aquelas pessoas que a gente gosta. Então o meu convite é participem, tá? Se a sua casa espírita não tiver mocidade, procura uma outra casa ou procura a gente da USE para ajudar a criar uma mocidade espírita na sua casa que você participa, mas não deixem de participar. Esse é o mais importante. Que legal. Então, para você que está em casa, Flávio Reitz aqui, falando um pouquinho mais sobre o departamento, né, de mocidade da USE. E gostei muito, Flávio. Quem sabe, a gente consiga mais jovens, participantes, no movimento espírita. Com certeza. Isso vai alegrar a gente de maneira excepcional. Eu acho que o nosso objetivo principal é ter cada vez mais jovens, mais gente participando desse movimento que é tão lindo. Legal. Flávio, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate. E você que está em casa já sabe, o programa Espiritualidade Inédito é toda quarta-feira às 18 horas. Espero você neste mesmo horário semana que vem. Até lá!